Capítulo 4. Deus tem tudo a ver com a oração. Missionário Stilton diz o seguinte: Cristo é tudo, nele somos completos. Ele é a resposta para cada necessidade, o Salvador perfeito. Ele não precisa de decoração para realçar sua beleza, nem de amparo para aumentar sua estabilidade, nem de coragem para aperfeiçoar sua força. Quem pode tornar mais vistoso o ouro refinado, branquear a neve, perfumar a rosa ou avivar as cores do pôr do sol de verão? Quem será esteio para as montanhas ou ajudará as profundezas? Não é Cristo ou a filosofia, nem Cristo ou o dinheiro, nem a civilização, nem a diplomacia, nem a ciência, nem a organização. É só Cristo. Isso mesmo, é só Cristo. Ele trilhou a via dolorosa sozinho. Seu próprio braço trouxe salvação. Ele é suficiente. Ele é o conforto, a força, a sabedoria, a justiça, a santificação de todo homem. Oração é assunto de Deus do qual o homem pode fazer parte. A oração é um serviço necessário de Deus que apenas um homem pode e deve realizar. Os homens que pertencem a Deus são obrigados a orar. Eles não são obrigados a ficar ricos, nem a ganhar dinheiro. Eles não são obrigados a alcançar muito sucesso nos negócios. Isso é acidental, ocasional, meramente nominal, no que diz respeito à integridade ao céu e à lealdade a Deus. O êxito material e imaterial para Deus. Os homens não são nem melhores e nem piores com essas coisas ou sem elas. Elas não são fonte de reputação nem fundamentos de caráter na avaliação celestial. Mas orar, realmente orar, é a fonte de rendimento, a base da reputação. É o fundamento do caráter na avaliação de Deus. Os homens são obrigados a orar, assim como são obrigados a ser religiosos. Oração é lealdade a Deus. Não orar é rejeitar Cristo e abandonar o céu. Uma vida de oração é a única vida que o céu considera. Deus está muito interessado em quem o homem ore. O homem é aperfeiçoado pela oração. E o mundo melhora com a oração. Deus faz sua melhor obra pelo mundo por meio da oração. A maior glória de Deus é o maior bem do homem, são assegurados pela oração. A oração gera o mais santo dos homens e faz o mundo mais religioso. As promessas de Deus são como corpos gigantes sem vida. Só serve para decadência e pó, a não ser que os homens se apropriem de vivificar tais promessas por meio de orações fervorosas que prevaleçam. A promessa é como a semente não semeada. O germe da vida está nela, mas o solo e a cultura da oração são necessários para germinar e desenvolver a semente. A oração é o sopro de Deus que dá vida. Os propósitos de Deus se movem ao longo dos caminhos criados pela oração, para que seguem a seus gloriosos desígnios. Os propósitos de Deus estão sempre se movendo em direção a fins elevados e bondosos, mas o movimento se dá ao longo do caminho, marcado pela oração incessante. O sopro de oração no homem vem de Deus. Deus tem tudo a ver com a oração, bem como tem tudo a ver com quem ora. Para aquele que ora e enquanto ora, o momento é sagrado, porque é o momento de Deus. A ocasião é sagrada, porque é a ocasião da alma se achegasse a Deus e de se ocupar-se de Deus. Ora, nenhum é mais consagrado porque é a ocasião da mais
poderosa aproximação da alma a Deus e da maior revelação de Deus. Os homens assemelham-se a Deus e são abençoados, já que a hora da oração é a que mais tem Deus nela. A oração gera e mede a aproximação de Deus. Quem não sabe orar não conhece Deus. Quem nunca repousou os olhos em Deus no quarto de oração nunca viu Deus. É no quarto de oração que vemos Deus. O lugar de sua habitação é no secreto. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Salmo 91, verso 1. Aquele que nunca teve um intelecto alargado, fortalecido, esclarecido e elevado pela oração, nunca estudou Deus. O Deus Todo-Poderoso ordena a oração. Deus espera pela oração para ordenar seus caminhos. E Deus se deleita na oração. Para Deus, a oração é o que o incenso era para o templo judaico. Ela impregna tudo, perfuma tudo e adoça tudo. As possibilidades da oração cobrem todo o propósito de Deus por meio de Cristo. Deus condiciona todos os dons em todas as dispensações para seu Filho em oração. Pede-lhe, diz Deus Pai ao Filho, ao passo que o Filho segue em direção à terra, na estupenda iniciativa para salvar o mundo, e tiraria as nações como herança e os confins da terra como propriedade. Salmos, capítulo 2, versículo 8. Suspensos pela oração estavam todos os meios, resultados e êxito desse movimento inigualável e divino para a salvação do homem. Amplo e profundo, misterioso e maravilhoso era tal plano. A resposta à oração é assegurada não apenas pelas promessas de Deus, mas pelo relacionamento de Deus conosco, como Pai. Em Mateus capítulo 6, versículo 6 está escrito: Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Mais uma vez, vemos as seguintes palavras, que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus nos encoraja a orar, não apenas por causa da certeza da resposta, mas por causa da liberalidade da promessa e da generosidade do doador. Quão magnífica é a promessa e tudo o que pedirem. Mateus capítulo 21, versículo 22. E quando acrescentamos ao tudo a promessa que cobre todas as coisas, sem determinação, exceção ou limitação, ou seja, qualquer coisa, isso expande e faz que a promessa se torne precisa e específica. O desafio de Deus para nós é: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Isso inclui assim como a resposta à oração de Salomão, aquilo que foi especificamente pedido em oração, mas engloba muito mais de grande valor e grande necessidade. O Deus Todo-Poderoso parece temer que hesitaremos em pedir coisas grandes, apreensivos de que possamos extenuar sua capacidade. Ele declara ser capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus quase nos paralisa ao nos dar carta branca.
A respeito de coisas vindouras, você me pergunta sobre meus filhos e me dá ordens sobre o trabalho de minhas mãos. Isaías capítulo 45, versículo 11. Ele nos desafia, ordena e insiste que oremos. Ele vai além da promessa e diz: olhe para meu filho, eu o entreguei a vocês. Também, meus queridos, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, está escrito: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Deus nos deu todas as coisas em oração, pela promessa, porque Ele nos dera todas as coisas em seu Filho. Dádiva maravilhosa, seu Filho. A oração é tão ilimitada como o seu próprio abençoado Filho. Não há nada na terra, nem no céu, no tempo ou na eternidade, que o Filho de Deus não tenha garantido para nós, por meio da oração. Deus nos concede a vasta e incomparável herança que nos pertence por causa do Filho. O Pai nos desafia: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Deus é glorificado e Cristo é honrado pelo muito pedir. Aquilo que é verdadeiro para as promessas de Deus é igualmente verdadeiro para os propósitos de Deus. Podemos dizer que Deus não faz nada sem oração. Seus propósitos mais misericordiosos são condicionados pela oração. As maravilhosas promessas de Ezequiel 36 estão sujeitas à seguinte qualificação e condição: assim diz o soberano, o Senhor, uma vez mais cedirei a súplica da nação de Israel e farei isto por ela. No Salmo 2, os propósitos de Deus para o Cristo entronizado são decretados pela oração, como já citado. Esse decreto que promete a ele, os não cristãos, como herança, repousar na oração para seu cumprimento. Pede-me. Vemos de que forma triste tal decreto falhou em sua operação, não por causa da fraqueza do propósito de Deus, mas por causa da fraqueza da oração do homem. É preciso o decreto poderoso de Deus e a oração poderosa do homem para trazer esses gloriosos resultados. No Salmo 72, percebemos a potência da oração como a força que Deus move na conquista de Cristo, que se ore por Ele continuamente. Nessa declaração, as ações de Cristo são postas nas mãos da oração. Quando Cristo, com um coração triste e compadecido, olhou para os campos maduros da humanidade e viu a grande necessidade de trabalhadores, seu propósito era que houvesse mais trabalhadores. Por isso, o desafiou. Mateus capítulo 9, versículo 38. Está escrito: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Em Efésios capítulo 3 também está escrito que Paulo lembra os cristãos dos propósitos eternos de Deus e de como dobrava os joelhos diante de Deus para que esse propósito eterno pudesse ser estabelecido e também para que eles fossem cheios de toda a plenitude de Deus. Vemos em Jó como Deus condiciona seus propósitos para os 3 amigos de Jó, a oração de Jó, e os propósitos de Deus em relação a Jó se cumpriram pelos mesmos meios. Na primeira parte de Apocalipse, capítulo 8, a relação é a necessidade das orações dos santos em favor dos planos e realizações de Deus para executar a salvação dos homens. São declaradas com simbologia rica e expressividade, em que os anjos precisam entrar em ação com respeito às orações dos santos. A oração concede eficácia e utilidade às promessas.
O progresso poderoso dos propósitos de Deus repousa sobre a oração. Os representantes da Igreja no céu e de toda a criação perante o trono de Deus tinham taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Dissemos antes e repetimos que a oração não se baseia simplesmente em uma promessa, mas em um relacionamento. O penitente, pecador, que retorna, ora sobre uma promessa. O Filho de Deus ora sobre o relacionamento de filho. O que o Pai possui pertence ao Filho para uso presente e futuro. O Filho pede e o Pai dá. O relacionamento é pedir e responder, dar e receber. O Filho é dependente do Pai. Deve olhar para o Pai, deve pedir ao Pai e deve receber do Pai. Sabemos que pedir e receber são ações que pertencem à relação de ser pais terrenos, e como no próprio ato de pedir e receber, o relacionamento entre pai e filho é consolidado, adoçado e enriquecido. Os pais têm prazer e satisfação de dar a uma criança obediente, e o filho encontra sua riqueza no contínuo e amoroso dar aos pais. A oração afeta Deus mais poderosamente do que os próprios propósitos dele. A vontade, as palavras e os propósitos de Deus estão todos sujeitos a ser revisados quando a autoridade poderosa da oração entra em cena. Podemos ver como a oração é poderosa para Deus quando consideramos a forma com que ele prontamente deixa de lado seus propósitos fixos e declarados em resposta à oração. O plano inteiro da salvação teria sido bloqueado se Jesus tivesse orado pedindo às 12 legiões de anjos que levasse pavor e ruína a seus inimigos. O jejum e as orações dos ninivitas mudaram os propósitos de Deus de destruir aquela cidade perversa depois que Jonas anunciara ao povo: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Jonas capítulo 3, versículo 4. O Deus Todo-Poderoso está interessado na nossa oração. Ele deseja que oremos, ordena que oremos e inspira a oração. Jesus Cristo nos céus está sempre orando. A oração é a sua lei, é a sua vida. O Espírito Santo nos ensina a orar. Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. Tudo isso mostra a profunda preocupação de Deus com a oração. Ele desvenda muito afetuosamente como é vital para a sua obra neste mundo e como suas possibilidades têm largo alcance. A oração constitui o próprio centro do coração e da vontade de Deus em relação ao homem. Alegre-se sempre, ore continuamente, dê graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 ao 18. A oração é a estrela polar ao redor do qual gira a alegria e as ações de graça. A oração é o coração que envia firmes e alegres pulsações a Deus, por meio de alegres correntes de felicidades e ação de graça. Por meio da oração, o nome de Deus é santificado. Por meio da oração, o reino de Deus vem. Por meio da oração, seu reino é estabelecido em poder e avança com força conquistadora, mais rapidamente do que a luz. Pela oração, a vontade de Deus é cumprida até que a terra se una com Deus em harmonia e beleza. Pela oração, o esforço diário é santificado e enriquecido. O perdão é assegurado
e Satanás é derrotado. A oração diz respeito a Deus e diz respeito ao homem de todas as maneiras possíveis. Deus não tem nada bom demais que não possa dar em resposta à oração. Não há vingança tão terrível pronunciada por Deus que não se renda à oração. Não há justiça tão inflamada que não possa ser apagada pela oração. Tomemos o registro e a atitude do céu contra Saulo de Tarso. Essa atitude é mudada e o registro é apagado quando a condição surpreendente é anunciada. Ele está orando. Atos capítulo 9, versículo 11. O covarde Jonas está vivo e em solo seco, com pouco gosto de mar e cheiro de algas enquanto ora. Do ventre da morte gritei pelo socorro e ouviste o meu clamor. Jonas capítulo 2, versículo 2. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Jonas, capítulo 2, versículos 5 ao 7. E o Senhor deu ordens aos peixes, e ele vomitou Jonas em terra firme. A oração tem em si a força de Deus. A oração pode conseguir qualquer coisa que pertença a Deus. Assim, a oração tem todos os apelos e reivindicações em nome de Jesus Cristo, e não há nada bom demais ou grande demais que Deus não possa conceder nesse nome. Precisamos ter em mente que não há teste mais garantido de fazer parte da família de Deus do que o da oração. Os filhos de Deus oram, eles descansam nele para todas as coisas. Pedem tudo a Deus. Qualquer coisa. A fé do filho no Pai é evidenciada pelos pedidos do filho. É a resposta da oração que convence os homens, não apenas de que há um Deus, mas que Ele é um Deus que se importa com os homens e com os assuntos desse mundo. Orações respondidas trazem Deus para perto e asseguram ao homem a existência do Pai. Orações respondidas são as credenciais do nosso relacionamento e nossa representação dele. Homens que não recebem resposta de oração de Deus não podem representar esse Deus. As possibilidades da oração se encontram na promessa ilimitada, na disposição e no poder de Deus de responder à oração, de responder a toda a oração, de responder a cada oração e de suprir plenamente a ilimitada necessidade do homem. Ninguém é tão necessitado como o homem, e ninguém é tão capaz e ansioso por suprir toda e qualquer necessidade como Deus. A pregação não deveria ser mais responsável por declarar e cumprir a vontade de Deus para a salvação de todos os homens do que deveriam as orações dos santos de Deus. Declaram as mesmas grandes verdades enquanto lutam nos quartos de oração por tal sublime fim. O coração de Deus está na salvação de todos os homens, e isso é do interesse de Deus. Ele assim declarou na morte do seu Filho por uma voz inaudível, e cada movimento terreno em direção a esse fim agrada a Deus. Portanto, ele declara que nossas orações pela salvação de todos os homens são agradáveis a seus olhos. A sublime e santa inspiração de agradar a Deus deveria sempre nos mover a orar por todos os homens. Deus foca o quarto de oração, e nada que façamos agrada mais a Ele do que as nossas orações ardentes e generosas.
por todos os homens. Trata-se da corporificação e do teste da nossa vocação à vontade de Deus e da nossa simpatia, lealdade a Ele. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo não desce a um plano baixo, mas insiste na necessidade de orar pelos fatos mais exigentes. Jesus Cristo, homem, Deus homem, a mais elevada ilustração da humanidade, e o mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem divino, homem por todos os homens. A vida dele simplesmente é uma intercessão por todos os homens. Sua morte é uma oração por todos os homens. Na terra, Jesus Cristo não conheceu lei mais alta, serviço mais santo, vida mais divina do que implorar pelos homens. No céu, ele não conhece estado mais real, assunto mais elevado do que interceder pelos homens. Na terra, ele viveu, orou e morreu pelos homens. Sua vida, morte e exaltação no céu, todas imploram pelo homem. Há algum serviço, um serviço mais elevado para os discípulos realizarem do que fazer o que o Senhor fez? Há ocupação mais sublime, mais honorável, mais divina do que orar pelos homens? Levar suas aflições, seus pecados e seus perigos diante de Deus? Ser um corpo em Cristo? Quebrar o jugo que os prende? O inferno que os agarra? Elevá-los à vida eterna e imortal?